Se você descobre que uma guerra se aproxima deste mundo, só que no momento da guerra você receberá o escape, você será retirado desse conflito, você não prepara as suas armas para essa guerra. Na realidade, se você descobre que algumas pessoas vão te tirar desse conflito, você fica tranquilo e apenas coloca uma roupa para que você esteja preparado com essa roupa para receber o escape daquele grupo. E é por isso, queridos, que se faz necessário expor a palavra de Deus e mostrar que é muito importante falar para a igreja que ela estará no período da grande tribulação. E nós vemos vários textos claros e evidentes da palavra de Deus que não existe confusão. Deus estará promovendo uma aflição para essa terra. Deus estará mostrando as suas maravilhas através da igreja aqui nessa terra. E este momento acontecerá com a igreja na grande tribulação. E essa igreja será preparada. Como eu falei no vídeo anterior, a igreja está sendo medida com um caniço, a igreja está sendo medida com uma espécie de trena para saber quais são os cristãos que serão usados com poder e graça na grande tribulação. Todos aqueles que sabem que a igreja vai passar pela grande tribulação são aqueles que estão preparando as suas vestes para se encontrar com o seu Senhor, mas também são aqueles que estão preparando as suas ferramentas espirituais, porque nós vamos entrar em uma guerra. Deus estará sustentando a sua igreja, Deus estará capacitando a sua igreja com a manifestação dos 7 Espíritos de Deus, a plenitude, o poder de Deus, como a igreja jamais viu, como a igreja jamais viveu, mas essa igreja tem que colocar as suas vestes, mas preparar as ferramentas espirituais para esse período. A igreja será conduzida para meditar mais na palavra de Deus, para ter vida de fato, vida de oração, e a igreja será conduzida, praticamente obrigada, a congregar com os irmãos. Porque Deus, ele ordena a bênção para aqueles que, em união e em comunhão, meditam na palavra e têm vida de oração. Hoje nós vamos falar a respeito da abertura do 6º selo e vamos falar também a respeito do toque da 7ª e última trombeta, que tem uma relação. Na verdade, o 6º selo, ele é colado, ele é grudado com o toque da 7ª e última trombeta. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Um dos principais movimentos que desprepara a igreja, para que a igreja seja uma igreja cheia de poder e cheia de graça, é justamente essa teologia que já é tradição na maior parte dos países do mundo, entre as principais denominações, entre as principais igrejas históricas, é esta teologia, essa tradição de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E queridos, nós precisamos falar disso. Porque a igreja, historicamente, ela só se prepara quando ela sabe que a guerra que está se aproximando vai afligir a própria igreja. E se você notar, queridos, a maior parte dos cristãos acabam fazendo apenas aquilo que precisa, em cima da hora. Basta você olhar o que é contado na parábola das 10 virgens. Nós vemos ali as 10 virgens que acabam dormindo, e parte dessas virgens querem comprar o azeite em cima da hora, quando acontece o grito. Quando, na realidade, o grito ali que representa a grande tribulação é um período em que não haverá tempo mais para você construir uma vida de oração, uma vida de meditação da palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender, esse tema a respeito do final dos tempos é urgente. Nós precisamos orar, nós precisamos meditar, nós precisamos congregar com os irmãos. Por quê? Porque Deus está restabelecendo os 5 ministérios. Nós vamos ver apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas, os 5 ministérios, homens sérios, pessoas sérias, servos sérios do Senhor, e não todas essas bobagens que nós vemos por aí. Deus estará restabelecendo, restaurando os 5 ministérios. Por quê? Porque uma guerra se aproxima dessa terra e a igreja está sendo despreparada, achando que ela vai escapar dessa guerra que se aproxima. A igreja precisa vestir o seu linho finíssimo, que é os atos de justiça, mas a igreja precisa se arregimentar, precisa se preparar com as armas para este período. A batalha espiritual está aumentando, Satanás está alterando, ele está avançando em seus limites, mas Deus proporcionará à igreja um avanço na unção, um avanço nos dons espirituais, um avanço nos dons ministeriais. Mas tudo isso tem um preço, e esse preço é meditação na palavra,
oração e congregar com os santos. Deus está chamando a igreja, mesmo com suas diferenças, mesmo com seus conflitos em ministérios, mesmo você tendo sido magoado em alguma igreja, em algum ministério que você passou, Deus te chama para fazer parte, seja de uma igreja tradicional ou de um grupo de cristãos. Deus quer que você tenha comunhão com os santos, de alguma maneira, de alguma forma. Então, queridos, nós vamos ler hoje, agora, Apocalipse capítulo 6. Vai lá comigo, Apocalipse, primeiro Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 17. Aqui está o relato do que acontece na abertura do sexto selo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Primeira coisa, queridos, nós vemos aqui os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. No discurso, aquele discurso chamado de discurso profético ou discurso escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, nós vemos aqui que Jesus ele cita esses acontecimentos. O sol se tornando negro, a lua toda em sangue. Isso vai acontecer quando? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Jesus Cristo e aqui o apóstolo João estão falando a respeito do que os profetas estão falando às gerações. Nós vamos ver Sofonias, Miqueias, nós vamos ver alguns dos profetas. Isaías fala muito, Jeremias, Ezequiel, a maior parte dos profetas, eles falam a respeito do grande e terrível dia do Senhor, que é justamente a volta de Jesus. Agora, presta bastante atenção nisso. O grande e terrível dia do Senhor não é a grande tribulação. A ira de Deus se inicia na segunda parte da semana de Daniel, da última semana de Daniel, mas o grande e terrível dia do Senhor, o ápice da ira de Deus, é quando Jesus volta para essa terra. É a volta de Jesus. Quando a ira de Deus estiver acontecendo aqui nessa terra, Jesus Cristo voltou e a igreja já está glorificada. Eu tenho um vídeo aqui, eu deixo em todos os vídeos aqui do canal, um vídeo intitulado O Grande e Terrível Dia do Senhor. Lá você vai ver, sem argumentos filosóficos, eu só uso a Bíblia, eu só uso a palavra de Deus, para você ver. O grande e terrível dia do Senhor é justamente o dia da ira. E isso acontece após a volta de Jesus. E nós vamos ver nesse vídeo também, queridos, claramente, não existe 2, 3 momentos de arrebatamento. Nós vemos que a volta de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos acontecem ao mesmo tempo. Então, o versículo que você está vendo aí na tela é justamente falando sobre os sinais que antecedem. Grava bem isso, eu falo em quase todos os vídeos isso. O sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue e as estrelas caindo do céu ou as estrelas caindo do firmamento são sinais que dividem o período da grande tribulação de um lado e a volta de Jesus. Quando esses acontecimentos, quando esses sinais estiverem ocorrendo, Jesus Cristo volta, arrebata a igreja e ali ele faz uma limpeza em toda a terra, estabelecendo a sua ira, antes do reino milenar de Jesus Cristo. Agora olha só o versículo 14, presta atenção aqui. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Jesus Cristo, ele volta. Presta atenção nisso. Acontecem os sinais que eu acabei de falar. O sol se escurece, a lua não dá sua claridade, as estrelas dos céus cairão do firmamento, os poderes do céu são abalados, os principados e potestades são destituídos, porque nas regiões celestiais só vão existir, quando Jesus voltar, só vão existir anjos e a igreja de Jesus Cristo que terá acesso às regiões celestiais. Deus vai estar fazendo essa limpeza. Agora, esse versículo que você está vendo aí, muitos que defendem a destruição da terra dizem, olha só, tá vendo? O céu será enrolado como um pergaminho. Mas, queridos, presta bastante atenção aqui. Assim como os nossos corpos, esse firmamento que nós conhecemos, a criação de Deus sofrerá com uma repaginada. É como se Deus estivesse trocando o papel de parede. Deus não vai destruir a Terra. A Bíblia fala que a Terra, Deus tem uma aliança com o planeta Terra. A Terra dura para sempre. O que Deus vai estar fazendo é enrolando esse céu como um pergaminho. Por quê, queridos? Porque esse céu será rasgado na volta de Jesus. É como se Deus estivesse tirando o telhado dessa terra, recolhendo, removendo esse telhado, enrolando este papel de parede para trocar, para mudar. Os céus e a terra mudarão,
mas não será destruído. Deus estará trocando o papel de parede, Deus estará reformando a terra, porque são novos céus e nova terra. Agora, está dizendo, o texto também diz, que todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Nós vemos, queridos, não só nessa palavra de Apocalipse, mas também nas palavras dos profetas. Quando a ira de Deus for estabelecida aqui nessa terra e acontecer essa mudança, essa repaginada, essa reformulação que Deus estará promovendo, nós vamos ver que haverá uma mudança geográfica. A Bíblia nos relata, através dos profetas Miqueias, Zacarias, nós vamos ver que o Monte Santo do Senhor se elevará acima de todos os montes. Nós estaremos no reino milenar adorando o nosso Senhor. As nações serão direcionadas a adorar a Deus. Um único monte sobre essa terra se sobressairá acima de todos os outros montes. Aquela região lá de Israel será uma região que será mudada, será aumentada. Porque os montes, eles serão aplanados, os montes ficarão nessa mesma linha, os montes serão alinhados porque um único monte será elevado sobre outros montes. Nós vemos que Deus estará repaginando essa terra e também estará colocando os montes no seu lugar. Alguns teólogos vão defender a ideia de que no dilúvio, Deus já no dilúvio mudou a configuração dessa terra. E Deus, quando muda a configuração dessa terra, é porque ele está estabelecendo uma nova aliança. Agora, queridos, o versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Eles vão estar se escondendo porque Deus estará promovendo a ira. Jesus Cristo estará aqui na ira do Senhor, na ira do próprio Cordeiro, castigando as nações que estão destruindo a terra e castigando as nações que fizeram aliança com a besta. Agora, olha só, ainda a continuação desse texto, o versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Você consegue notar aqui, na abertura do sexto selo, lá no versículo 12, eu li a respeito dos sinais. O sol se torna negro, a lua toda como sangue, e as estrelas caem do firmamento. Os sinais que acontecem antes da volta de Jesus. Jesus volta e ele começa a repaginar essa terra. Ele vai repaginar essa terra. E aí nessa repaginada, ele estabelece a ira de Deus. Deus estará restaurando a terra. Deus estará restaurando as pessoas dessa terra. E aqueles que fizeram aliança com a besta também sofrerão com essa ira de Deus. Queridos, até os ímpios nessa época vão perceber que a ira do Cordeiro está sendo estabelecida. E os poderosos dessa terra vão tentar fugir, mas a igreja será usada como um grande exército, já com seus corpos glorificados, para buscar, para capturar esses que vão tentar fugir da ira do Cordeiro. Em vídeos anteriores eu falei a respeito do grande exército do Senhor, lá descrito em Joel no capítulo 2. Olha o versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode se sustentar? Quem é que pode prover sustento? Quem é que pode se proteger da ira do Cordeiro? Então você consegue notar aqui, queridos, na abertura do sexto selo, nós vemos claramente. A grande tribulação passou. Acontece aqui. O sol se escurecendo, a lua não dando a sua claridade, né? A lua se tornando toda como sangue. Os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Jesus volta e ali começa a limpeza na terra com a ira do Cordeiro. Agora, nós precisamos fazer essas conexões, queridos. Por quê? Porque quando nós olhamos para os selos, para os flagelos, para as trombetas sendo tocadas, não significa que cada uma dessas coisas acontecem de maneira seguida ou acontece de maneira cronológica. Não é quando acaba o selo que começa o toque das trombetas, não é bem assim. O que nós vemos, queridos, é justamente Deus usando essas passagens, os selos sendo abertos, as trombetas sendo tocadas, para que nós associemos e encaixemos todos esses acontecimentos. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 continua com esse raciocínio que eu acabei de falar para você, porque Apocalipse capítulo 11 confirma tudo isso que eu estou falando. Porque quando toca a sétima e última trombeta, é justamente falando a respeito dos sinais. Deus, ele dá a ordem ao anjo: toque a sétima e última trombeta. E olha só o que acontece. Apocalipse 11, dos versículos 15 até o versículo 19, que diz assim:
O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você notou aqui que ele está falando sobre a volta de Jesus? Ele está falando sobre o que? A volta de Jesus. Agora, quando eu li para você no capítulo anterior, né, no capítulo 6 de Apocalipse, a abertura do sexto selo, eu te mostrei também no vídeo, em vídeos anteriores, que quando acontece aqueles sinais, Jesus volta. E quando Jesus volta, é justamente o que esse versículo 15 está dizendo. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Jesus volta e acontece uma festa no céu. Olha o versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passaste a reinar. Jesus Cristo volta depois de todos aqueles sinais e ele passa a reinar. O sexto selo, a abertura do sexto selo é só para mostrar que quando Jesus volta, ele faz uma limpeza nessa terra e ele faz uma restauração sobre essa terra. Aí Jesus passa a reinar depois que ele volta e faz essa restauração. Agora, queridos, aqui nesse texto que eu vou ler agora, eu vou colocar aí o versículo 18 na tela para você. Você vai ver que justamente quando Jesus volta, depois dos sinais que eu acabei de falar, é justamente quando é estabelecida a ira de Deus. Olha aí o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Você consegue notar aqui a perfeição dessa cronologia? Porque a igreja passa pelo período, pelo princípio das dores, depois passa pela grande tribulação, sofre com todas aquelas aflições, a igreja é revestida de poder durante a grande tribulação, a igreja age com poder e graça, é a única instituição, é o único grupo de pessoas na grande tribulação sendo iluminada com o poder de Deus, manifestando as virtudes dos 7 Espíritos de Deus. E quando acaba a grande tribulação, o sol se escurece, a lua se torna toda em sangue, as estrelas do céu caem do firmamento e Jesus volta, arrebata a igreja glorificada, ela vai estar aqui com o Senhor volta para essa terra, junto com a igreja, Jesus Cristo promove a ira sobre essa terra. Para quê, queridos? Para destruir aqueles que destroem a terra. Esse texto que está aí na tela fala justamente a respeito disso. Quando acontecerem todos esses sinais, Jesus Cristo volta com a igreja para fazer uma limpeza na terra e estabelecer a ira dele. Deus faz uma limpeza nessa terra, Deus vai galardoar a igreja, Deus vai galardoar os seus santos, e esse mundo verá a glória de Deus no reino milenar. Agora, como eu falei no vídeo anterior, os profetas, eles confirmam essas palavras, por isso, mais uma vez, eu convido você para ir lá comigo. Sofonias. Sofonias, mais uma vez, no vídeo anterior nós lemos, Sofonias, vai lá comigo em Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, nós vamos ler, Sofonias, capítulo 1, dos versículos 14 até o versículo 17. Sofonias, queridos, é um profeta maravilhoso para que entendamos esses acontecimentos da ira do Cordeiro. Sofonias capítulo 1, dos versículos 14 até o versículo 17, diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto, e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Você lembra que eu li Apocalipse 6 falando sobre os reis da terra, dizendo para os rochedos, para os montes: caia sobre nós, porque está vindo aí a ira do Cordeiro. Os reis da terra estarão fugindo, pedindo para que os montes caiam sobre as suas cabeças. Por quê, queridos? Porque a ira do Cordeiro estará vindo sobre aqueles que destroem a terra, sobre os poderosos, sobre aqueles que oprimem e oprimiram a humanidade. Versículo 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas. Lembra que eu falei sobre aqueles sinais que dividem, os sinais que antecedem a volta de Jesus, os sinais que dividem. A grande tribulação acontece, o sol se escurece, a lua não dá sua claridade, as estrelas do céu caem do firmamento e logo em seguida Jesus volta e começa ali a limpeza na terra, o dia do Senhor, a ira do Cordeiro.
Versículo 16. Dia de trombeta e dia de rebate. Lembra? Dia de trombeta fala a respeito do cumprimento da festa das trombetas. Vou deixar mais uma vez aqui na descrição o link que eu falo sobre as festas do Senhor. As festas do Senhor que em seu cumprimento, em sua realidade, representa o período profético. A festa das trombetas representa a grande tribulação. E a igreja tem que estar na grande tribulação. Não porque eu quero, mas porque a palavra de Deus nos mostra. A igreja participa de todas as festas. De maneira profética, nós estamos participando da festa de Pentecostes. Nós estamos recebendo ali ainda os resquícios da festa de Pentecostes, das primeiras chuvas, quando vier as últimas chuvas, as chuvas serôdia, a igreja estará sendo revestida de poder para a última semana de Daniel, participando da festa das trombetas, e a igreja participando da festa das trombetas, estará tocando as duas trombetas de prata, ou as trombetas com toque arrebate, que é um convite anunciando para a igreja se preparar, porque a guerra se aproxima. O toque arrebate é um toque diferente, dizendo para o povo de Deus, uma guerra se aproxima, vocês precisam se preparar para essa guerra. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Olha o versículo 17. Trarei angústia sobre os homens. Presta atenção nisso, queridos. Alguns vão defender que o profeta Sofonias profetizou apenas para a época de Israel, ou o profeta Sofonias está profetizando apenas para uma outra época e só para Israel. Só que olha só o versículo 17 nos mostrando mais uma vez que não é bem assim. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será atirada como esterco. Então, queridos, nós vemos aqui o versículo 17 nos mostrando que as aflições no período da grande tribulação, apesar que esse texto não fala da grande tribulação, tá? Mas eu pego o gancho da grande tribulação, por quê? Porque a ira de Deus começa nos 3 anos e meios finais, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. A ira de Deus começa ali, mas o ápice da ira de Deus, o grande e terrível dia do Senhor, começa quando Jesus voltar para essa terra. O dia do Senhor, o dia da indignação, o dia de Cristo. O Paulo vai falar sobre o dia de Cristo, né? Que quando ele volta, será um dia de alegria porque a igreja será glorificada, mas também será um dia de grande tristeza. Por quê, queridos? Porque muitas nações que pecaram contra Deus sofrerão com a ira do Cordeiro quando ele estará levando as nações para o lagar de sua ira. E ali nós vamos ver alguns textos dizendo que será um derramamento de sangue tão horrível que esse sangue subirá até os freios dos cavalos. Quando Jesus Cristo estiver nessa terra promovendo a ira do Senhor. Então, queridos, nós vemos que através desses textos existe aqui uma linha perfeita das revelações do Senhor. Jesus Cristo está preparando a igreja nesse período que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, acredito que nós já estamos vivendo o princípio das dores, que Jesus relatou, rumores de guerras, enfermidades por todo mundo. E se prepare, queridos, enfermidades sobre todo mundo. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. Quando iniciar a última semana de Daniel, que é a grande tribulação, a igreja estará sendo preparada, sendo revestida de poder para despertar muitos cristãos que estão dormindo. Muitos judeus se converterão ao Senhor. Muitos judeus, na verdade, serão selados antes, mas serão despertos neste período da grande tribulação. Depois nós vemos que Jesus volta, ele arrebata a igreja, glorifica a igreja e depois estabelece a sua ira. Uma cronologia perfeita, e nós conseguimos encontrar isso fazendo conexões dos textos da palavra de Deus. Se possível, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui mais uma vez, com os textos. Eu vou deixar aqui na tela agora os textos que eu coloquei nesse vídeo aqui. Leia esses textos nessa ordem que eu falei aqui no vídeo e veja essa conexão maravilhosa do que Deus está mostrando para a igreja. O profeta Daniel, o profeta Oséias disse que os sábios nesse tempo saberiam, entenderiam. Bom, nós finalizamos aqui mais essa meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Obrigado mais uma vez por todas as interações, pela vida dos irmãos, que com palavras, às vezes pessoalmente, e às vezes com os comentários aqui no vídeo, nos incentivam a continuar com as gravações. Que Deus te abençoe poderosamente e não esqueça, eu te aguardo nos próximos vídeos.